Agora nós vamos fazer alguns exercícios de revisão sobre formulação de sais e balanceamento de equações químicas. Então começamos pela formulação de sais. Nós temos aqui 4 sais. Se vocês não memorizaram ainda as fórmulas de cátions e ânions, então vocês podem usar uma tabela de cátions e ânions. O primeiro sal é o sulfato de amônio. Isso quer dizer que o ânion é o sulfato e o cátion é o amônio. Então vamos lá procurar o cátion amônio. Eis aqui o cátion amônio, NH4+, e vou procurar o ânion sulfato. Sulfato é SO4 2-. Então vou relacionar aqui o cátion e o ânion. Eis aqui o nosso cátion, que é o NH4+, e o nosso ânion SO4 2-. Então, você tem um ânion bivalente, 2 cargas negativas, e um cátion monovalente, 1 carga positiva. Então você vai precisar de 2 íons amônio para cada íon sulfato, de modo que você vai ter 2 cargas positivas do amônio com 2 cargas negativas do sulfato, e o sal então resulta, eu vou colocar aqui em cima a fórmula do sal, NH4 2SO4. Ou se você quer ver isso de uma maneira um pouquinho diferente, então você tem lá NH4+, ou seja, 1+, e SO4 2-. Então você faz o cruzamento de cargas, esse 2 vem para cá, esse 1 vem para cá. Então fica NH4 2SO4. Essa é a fórmula do composto. O próximo sal a ser formulado é o sulfato férrico. Então você vai procurar o íon férrico. Vamos lá na tabela periódica. O ferro é um elemento que forma íons com diferentes estados de oxidação, no caso ferro 2 e ferro 3. O ferro 2 é chamado íon ferroso e o ferro 3 é íon férrico. Aqui está, íon ferro 3 ou íon férrico. Então é Fe3+. Vamos relacionar aqui. Então, sulfato férrico, eu tenho que colocar aqui o Fe3+, e o sulfato é o SO4 2-. Então imagine isso aqui como uma equação iônica, e nós vamos ter que colocar os coeficientes de tal forma a formular o composto corretamente. Se você não conseguiu visualizar ainda, você faz com cruzamento de cargas. Então o ferro 3, que é o íon férrico, e o sulfato SO4 2-, o 2 vem para cá e o 3 vem para cá. Então a fórmula do sulfato férrico fica aqui um pouquinho apertado, né? Fe2, entre parênteses, SO4 3. Lá no aplicativo ChemBalance você monta isso como uma equação iônica. Então você vai ter 3 sulfatos e 2 ferro 3, e como resultado Fe2 SO4 3. Então você montou a fórmula do sal. Veja que você tem 2 vezes 3, 6 cargas positivas vindas dos cátions, e você tem 6 cargas negativas vindas do ânion, de modo que você formou um composto eletricamente neutro. Cloreto de potássio, isso aqui é mais fácil, você já deve saber que o potássio é um cátion monovalente, e o cloreto é um cátion, é um ânion monovalente também. Então uma carga positiva, uma carga negativa, resulta na fórmula KCl. Então eu estou formulando um composto, e os sais são compostos eletricamente neutros, vamos dizer assim. Na fórmula você não pode colocar carga nenhuma. Então você tem que pensar que as cargas dos cátions devem ser
balanceadas pelas cargas dos ânions. Cloreto de alumínio, você vai lá na tabela de cátions e ânions e procura o cátion alumínio. Então vamos ver, cátion alumínio, aqui está, Al3+, então agora nós vamos escrever a fórmula do cloreto de alumínio. Então você tem Al3+, e o cloreto é o Cl-. Imagine isso como uma equação iônica que você tem que balancear. Então você tem 3 cargas positivas do alumínio e uma carga negativa do cloreto. Então coloca um 3 aqui e está resolvido. Então 3 cloretos para cada alumínio, de tal forma que a fórmula fica AlCl3. E agora nós podemos resolver um pouquinho de exercícios envolvendo balanceamento de equações químicas. A primeira reação aqui parece uma neutralização do hidróxido de alumínio aqui pelo ácido perclórico, formando perclorato de alumínio. Vejo aqui desse lado direito que eu tenho 3 percloratos, 3 Cl4. Então vou colocar um 3 aqui na frente. Tem um alumínio, então eu coloco um aqui na frente. E eu vou ter 3 mais 3 hidrogênios, então 6 hidrogênios, eu coloco um 3 aqui. Você pode, por último, checar o número de oxigênios. 3 oxigênios mais 3 vezes 4, 12, 15 oxigênios. 3 vezes 4, 12, mais 3, 15 oxigênios. Vou pegar aqui as mais fáceis agora, antes de partir para essa outra aqui de combustão. Bom, 3 reações aqui de combustão. Essa última aqui você tem C3H6, produzindo CO e H2O. Então, você tem do lado esquerdo, do lado dos reagentes, 3 carbonos, no lado direito, do lado dos produtos, você tem que ter 3 carbonos. Você tem 6 hidrogênios do lado esquerdo, no lado direito você tem que ter 6 hidrogênios também. Então você coloca um 3 aqui, que multiplicado pelo 2 do H2O, 6 hidrogênios. Oxigênio do lado direito eu tenho 3, mais 3, 6. Então eu coloco aqui o 3. Opa, estou me atrapalhando um pouquinho com essa mesa digitalizadora. Bom, agora a combustão do etanol, você tem aqui 2 carbonos do lado direito. Você tem 5 mais 1, 6 hidrogênios, então tem que colocar o 3 daqui. Agora você tem 4 mais 3, 7 oxigênios. Você já tem uma molécula do etanol, então sobram 6 oxigênios, coloco 3 aqui. E por último, esse composto aqui, heptano, se não me engano o nome. Você tem 7 carbonos do lado esquerdo, do lado dos reagentes, você tem que ter 7 carbonos do lado direito. Do lado esquerdo você tem 16 hidrogênios, do lado direito você tem que ter 16 hidrogênios também. Então vou escrever aqui 16 hidrogênios. Me atrapalhei um pouquinho aqui com essa canetinha. Então 8 vezes 2, 16 hidrogênios. Por último, contabilizo o oxigênio do lado direito, que eu já tenho os coeficientes. 7 vezes 2, 14, mais 8, 22. Então aqui eu coloco 11. Então 11 vezes 2, 22. Bom, por enquanto é só. Próxima aula nós temos novidades. Até lá.